Fala galerinha! Aqui é o JV trazendo pra vocês mais um vídeo BSS, conteúdo pesadíssimo, a resenha. Eu tô aqui com meus amigos O Caco, velho. Heleninha. e esse cachorrinho aqui. E hoje a gente vai falar sobre mineração e conjugação mineira. E vamos partir pro vídeo, galera. Com a crise da economia açucareira no final do século XVII e com a descoberta de ouro e diamantes na região de Minas Gerais, a mineração se tornou a principal atividade econômica da colônia. A coroa portuguesa recebeu no final da década de 1720 a notícia que diamantes tinham sido encontrados em grandes quantidades na América Portuguesa, na região do Cerro do Frio, em Minas Gerais. Os diamantes anteriormente eram encontrados apenas na Ásia. No início, essa descoberta foi mantida em sigilo pelo explorador e pelas autoridades locais que realizavam a extração ilegal. O principal centro de extração de diamantes na América Portuguesa foi o Arraial do Tijuco. O governador de Minas Gerais, Lourenço de Almeida, enviou algumas pedras para serem analisadas em Portugal. Com isso, foi aprovado o primeiro regimento para os diamantes, estabelecendo a forma de cobrança dos impostos para controlar essa atividade extremamente lucrativa. Essa atividade passou os tributos. A coroa portuguesa estabeleceu então o regime de contratos para a exploração das lavras de diamantes, para a arrecadação de impostos sobre a produção de diamantes e também sobre a circulação do que era comercializado. Com a notícia da descoberta de ouro e diamantes na América Portuguesa, principalmente nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, milhares de pessoas com negociantes falidos, comerciantes à procura de riquezas e desocupados, com a pouca técnica e sem dinheiro, partiram em direção para essas regiões para tentar uma vida melhor. Dezenas de vilas e cidades foram fundadas para abrigá-los. Houve um grande aumento da população da colônia. Devido a esse deslocamento econômico populacional da região Nordeste para a região Sudeste, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Para abastecer a região mineradora, foram construídas estradas e um intenso comércio foi estabelecido. O ouro retirado das minas do Brasil enriqueceram outros países. Isso porque o ouro encontrado era retirado ou roubado pelos outros países. Dava o meu dinheiro! E com isso, deixou buracos no Brasil. Com o preço por açúcar diminuindo, preciso agora achar outro jeito. Por exemplo, o ouro do Brasil que deram para Portugal, muito desse ouro foi utilizado para o enriquecimento de algumas famílias. Outra parte para o enriquecimento temporário das finanças do Estado, enquanto outras partes foram utilizadas para outros. Gente, vocês estão pegando meu dinheiro? Deixa. Outra parte para o enriquecimento temporário das finanças do Estado, enquanto outras partes foram utilizadas para muitos outros assuntos. O governo do Rio de Janeiro, Castro Caldas, anunciou a descoberta de 18 e 20 ribeiros de ouro da melhor qualidade pelos paulistas. Isso começou com a primeira colheita do Brasil. E com isso, muitas pessoas vinham como holandeses, franceses e ingleses da América Central. Durante o século XVIII, auge do período de exploração do ouro no Brasil, diversos povoamentos foram fundados. Esta foi a medida encontrada pela coroa para tentar acalmar o verdadeiro caos que se instalará na colônia, com cidades inteiras sendo abandonadas
por seus habitantes que saíam em busca de ouro. Porém, a coroa colocou imposto na exploração de ouro. Esse imposto é 1/5 do ouro encontrada vai para a coroa. E com isso, isso está gerando uma série de insatisfatórios. A exploração do ouro do Brasil teve grande importância porque deslocou o eixo político-econômico para a região sudeste com o estabelecimento do Rio de Janeiro, que estava em crise. A Conjuração Mineira, também conhecida como Inconfidência Mineira, aconteceu em 1789. Foi um movimento de oposição aos domínios da coroa portuguesa na época do Brasil colonial. Uma tentativa de revolta, extinta no mesmo ano, em pleno ciclo do ouro da capitania de Minas Gerais. Mas o que motivou os mineiros a se revoltarem? Coisas como altas taxas e impostos, a criação do quinto, ou seja, de todo o ouro extraído, 20% ficava nas mãos dos portugueses. E olha lá, viu? Quem era pego com o ouro roubado sofria duras penas. Com a grande exploração, o ouro começou a diminuir, mas a demanda aumentava. Foi então criado um tipo de imposto. Cada região de exploração deveria pagar 100 arrobas, o correspondente a 1.500 quilos de ouro por ano a Portugal. Quando a região não conseguia pagar a taxa, soldados entravam nas casas de famílias e confiscavam seus pertences. Imagina só, crueldade, né? Esses atos de violência foram chamados de derrama. Os mineiros queriam implantar o sistema de governo republicano. Eles até chegaram a definir uma nova bandeira para o Brasil. Ela tinha um triângulo vermelho no meio e um fundo branco com a inscrição Liberdade, ainda que tardia. Pena que não deu certo. Mas quem os lideravam? Seu líder era Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Contava ainda com os poetas Manuel da Costa, Antônio Gonzaga, o dono de Mina, Inácio de Alvarenga, o padre Rolim José Silveiro dos Reis e outros representantes da elite mineira. Em 1788, Tiradentes e seus aliados começaram a preparar as ações para o ano seguinte. Tiradentes, por sua personalidade agitada, ficou conhecido como o mais radical. Muitos dramas aconteceram. Tiradentes foi denunciado por José Silveiro dos Reis, um dos membros do grupo. Pensa aí, mentir para o seu amigo por causa de uma pensão? Todos foram presos. A maioria, temendo as punições, não confessaram seus crimes. O único a fazê-lo foi Tiradentes, que recebeu a pena mais dura, a morte. Mas não qualquer morte, mas sim uma morte violenta e cruel. Tiradentes morreu em 21 de abril de 1795. Levou ao enforcamento, decapitado e esquartejado. Esperavam que com essa pena, os súditos da coroa nunca se esqueceriam da lição. A cabeça de Tiradentes foi encravada em uma estaca e exposta na praça pública em Vila Rica. Vale notar que tanto no período imperial quanto no republicano, a imagem de Tiradentes passou a ser um ícone de liberdade e independência do Brasil, como um herói. A data de sua morte é um feriado nacional, e Tiradentes é o defensor da nação brasileira. Quem foi Tiradentes? Nascido em 12 de novembro de 1746, na capitania de Minas Gerais, durante o Brasil colonial. Foi dentista, amador, tropeiro, minerador, mascate e alferes. Patente abaixo da de tenente da Cavalaria de Dragões Reais de Minas. Força militar atuante da região e servente à coroa portuguesa. Os interesses políticos de Joaquim José da Silva Xavier foi aos poucos se distanciando dos demais habitantes. Levantou-se contra o governo de Visconde de Barbacena, governador da capitania de Minas Gerais, e contra o Império Português, principalmente pela retirada de riqueza da região. Oi, gente, voltamos aqui e eu só queria deixar um recadinho para vocês bem rápido. Se vocês quiserem ter mais informações sobre nosso conteúdo de conjuração mineira e mineração, é só clicar nos links ali embaixo na descrição e vocês vão ter mais acesso a tudo. E também não se esqueçam de se inscrever no canal Jorginho Gameplays aqui embaixo, deixar um like e ativar o sininho. Falou! Tchau, obrigado.